Olá, meu nome é Luiz Gustavo e sou um aluno do curso de Engenharia Agrícola e Ambiental da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri. E atualmente estou cursando a disciplina de Sensoriamento Remoto, ministrada pelo professor André Medeiros. E hoje estou aqui para falar um pouco com vocês sobre as aplicações da prática do sensoriamento remoto no cultivo da soja. Bom, antes de mais nada, queria falar um pouco sobre o que é sensoriamento remoto. Definição de sensoriamento remoto. O sensoriamento remoto nada mais é do que um conjunto de técnicas que tem como objetivo a obtenção de informações sobre alvos na superfície terrestre. Ou seja, essas informações são obtidas por meio de registro da interação da radiação eletromagnética com a superfície. E para isso é realizado por sensores distantes, imagens de satélite ou remotos, que são por meio de fotos aéreas. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre coleta de dados em sensoriamento remoto e como é feito essa coleta de dados no sensoriamento remoto. A coleta de dados em sensoriamento remoto é obtida por sensores colocados em diferentes tipos de plataformas carregadoras. Essas plataformas são o laboratório, campo, aéreo e orbital. Vou falar um pouco de cada uma delas. No laboratório, são utilizados radiômetros constituídos por dois sensores, sendo um utilizado para medir a temperatura do ar, que é medida em graus, e o outro a umidade relativa do ar. Estes costumam registrar a radiação refletida pelas plantas, folhas e solos em locais onde pode ser controlada a iluminação. Já no campo, também podem ser utilizados radiômetros que podem ficar presos em suportes acima dos alvos estudados e podem ser utilizados com guindastes hidráulicos. Em nível aéreo, o nível de coleta é dividido pelas suas diferentes altitudes. A alta altitude, ao redor de 20 km, a média altitude, menos de 20 km até 5 km, ou a baixa altitude, que é abaixo de 5 km. Eles são usados para simular diferentes condições de obtenção de dados. E quanto menor a altitude utilizada, menor a influência atmosférica. Por exemplo, o uso de drones. E já em nível orbital, nesse nível de coleta, são utilizados os satélites como plataformas, sendo possível realizar a cobertura de grandes áreas e a repetitividade temporal, importante para as áreas extensas. Aqui nós temos uma imagem mostrando o nível de coleta de dados orbital. Podemos ver que o nível de coletas em nível orbital é mais por satélites. E suborbitais tem os balões e aeronaves, e também temos aqui a terrestre, que pode ser por espectros radiômetros e máquinas fotográficas. Nessa segunda imagem, feitas por drones e satélites para monitorar sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta. Essas imagens são de extrema importância para o produtor, pois
com ela ele pode saber o que está acontecendo com seu plantio, se aquele solo é específico para qual cultivo, se as pragas estão atacando. Tudo isso ele pode saber em um tempo menor do que se ele fosse ver ao olho nu, se ele fosse ver por ele próprio, no caso. Agora eu vou falar um pouco sobre o georreferenciamento. O que é o georreferenciamento? É o conjunto de técnicas e metodologias para obter, arquivar, processar e representar os dados georreferenciados. Ou seja, como é feito isso? Tudo isso com técnicas matemáticas e computacionais. E por isso, o georreferenciamento e o sensoriamento remoto, em conjunto, são considerados técnicas fundamentais para registrar e aumentar a eficiência do uso da terra, especialmente ao longo do tempo. A agricultura de precisão, que contém o conceito de variabilidade do campo, é uma das áreas em que podemos aplicar essas ferramentas. A agricultura de precisão, que é toda a prática de interferência a fim de estabelecer condições ideais ao cultivo, seja ela química, física ou biológica, é uma das áreas em que podemos aplicar essas ferramentas, já que elas permitem verificar como é essa viabilidade das áreas agrícolas. Vou falar um pouco sobre o plantio de soja no Brasil. O Brasil, atualmente, é considerado o maior produtor e exportador no mundo de uma das principais commodities, que é produtos que funcionam como matéria-primas mundial, a soja. Dela derivam-se grãos para alimentação humana, farelo para nutrição animal e o óleo para a produção do óleo de cozinha, medicamento e biodiesel. O sistema brasileiro de cultivo de soja depende de tecnologias ambientais amigáveis, como fixação biológica de nitrogênio, plantio direto e manejo integrado de pragas. O que isso quer dizer? Que o aumento da sua sustentabilidade, que quanto mais aumenta a sua sustentabilidade e reduz as emissões de gases do efeito estufa. O desenvolvimento de tecnologias próprias permite ao Brasil ser líder mundial na produção de soja, como já foi dito antes. E tudo isso simplesmente sem pressionar as áreas de florestas, mesmo considerando o aumento da demanda de grãos nos próximos anos. Dominante no Brasil, para a produção de grãos, o sistema de plantio direto ocupa cerca de quase 70% da área cultivada com estas culturas e mais de 90% da área da soja. É um sistema diferenciado de manejo do solo, que visa diminuir o impacto da agricultura e das máquinas agrícolas, o que facilita a possibilidade de termos no Brasil até 3 safras durante todo o ano. Bom, agora vamos ver o sensoriamento remoto e como é feito o monitoramento das lavouras. Primeiro, estimativa de área plantada, depois vem a estimativa de produção agrícola, o vigor vegetativo das culturas, o manejo agrícola em nível de país, estado, município ou ainda em nível de microbacia hidrográfica ou fazenda. A análise da cobertura vegetal, topografia, drenagem e tipo de solo, determinação das áreas de preservação de manâncias, reservas florestais e áreas agrícolas. Detecção de falhas na irrigação, adubação ou preparo do solo. Sintomas de injúrias por produtos fitossanitários. Manchas de solo com baixa produtividade, áreas com erosão laminar,
identificação de reboleiras de baixo vigor causadas por nematóides ou patógenos de solo e regiões com maiores potenciais de produção. Bom, agora vamos ver aplicações sobre a prática de sensoriamento remoto no plantio da soja. Utilizando um Vant com câmeras multiespectrais, as imagens são analisadas e utilizadas para a geração de um mapa. O que isso quer dizer? Que esse mapa indica a distribuição de cada campo de produção apta para beneficiamento e eventual produção de sementes. Com o uso de câmera termal, será possível monitorar as plantas em situação de seca e, com a ajuda de um sensor, medir a deficiência do potássio nas folhas, mesmo antes dos sintomas aparecerem. Bom, aqui temos uma imagem que mostra exatamente isso. Perfil temporal das áreas de soja da região norte do Rio Grande do Sul, gerado a partir de imagens feitas do NDVI, que é o Índice de Vegetação, dos meses de outubro a maio, safra 2005 e 2006. Em destaque, a evolução temporal do NDVI nas etapas de semeadura, máximo desenvolvimento vegetativo, como mostra a figura B, e a colheita, como mostra a figura C. E nessa outra imagem, temos o estágio da doença causado pelo patógeno, que é essa imagem à esquerda, e 4 tipos de folhas com os diferentes níveis de severidade da ferrugem, que é a figura da direita. Que podemos ver que ela não teve tantos danos. Bom, agora vamos falar um pouco sobre as possíveis soluções integradas à gestão rural. Com o Agroimagens, por exemplo, você pode obter mapas NVDI para sua lavoura durante toda a safra. Isso é de extrema importância, pois pode te ajudar a acompanhar o desenvolvimento do cultivo com o passar do tempo e identificar potenciais problemas com agilidade. Além disso, você pode analisar os resultados do sensoriamento remoto. Juntamente com o histórico de operações agrícolas realizadas em cada talhão. As imagens são geradas pelo satélite Sentinel em uma frequência de 3 a 5 dias e ficam organizadas em ordem cronológica. Esse é um jeito fácil de conferir se as suas atividades de manejo estão tendo um impacto desejado na saúde da produção, da plantação. Assim, as imagens de satélite se tornam uma ferramenta estratégica para o seu planejamento de safra, pois auxiliam você a tomar as decisões mais assertivas. Bom, como a gente viu no decorrer desse trabalho, o uso do sensoriamento remoto na agricultura ele é de suma importância, pois com ele, com todos os benefícios do sensoriamento remoto, é possível o produtor não ter uma perda tão grande da sua produção. Sem falar que com esses outros benefícios, o produtor consegue estimar a quantidade de grãos que vai colher, uma possível perda, entre outras coisas.
Bom, e aqui estão as referências bibliográficas utilizadas para fazer este trabalho. Temos o sensoriamento remoto na agricultura, 7 coisas que você deveria saber, que está disponível no site aegro.com.br. Aplicações práticas do sensoriamento remoto em soja é destaque na vitrina do Embrapa no Show Rural, que está disponível no portal da Embrapa. Bom, é isso e espero que vocês tenham gostado. Bom dia e tenham um excelente dia.